Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser mais um livro versus filme. Faz um tempinho que eu já gravei aqui, né, o último para vocês, faz um tempinho já. Então estou aqui para trazer mais um para vocês e o de hoje a gente vai falar sobre o livro versus filme de Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Um livro que vocês sabem que já tem resenha aqui no canal, então vou deixar passando aqui nos cards, não sei se é desse lado do outro, mas vai estar passando aqui nos cards. Se vocês irem conferir depois ou até mesmo antes desse vídeo, a resenha para vocês terem uma ideia a mais do que se trata, né, o livro. Então, se vocês curtem bastante esse livro e esse quadro no canal, já deixem bastante like aí embaixo, comentem bastante e já compartilhem o vídeo para geral, para todo mundo vir acompanhar, né? E ver as principais diferenças do livro e do filme, que é assim um filme, gente, que um livro, na verdade, que eu amo muito e um filme que não foi lá aquelas coisas, né? Mas compartilhei para geral e bora pro vídeo. Eu vou começar com uma análise por cima do que nos é apresentado no filme e no livro, e depois eu vou destacar os pontos, né, e as cenas que são diferentes do livro e do filme. Lembrando sempre que esse tipo de vídeo contém uma quantidade gigantesca de spoiler. Não venha me falar depois que eu não avisei que o vídeo tinha spoiler. Então, gente, se vocês não assistiram o filme ainda, se vocês não leram o livro ainda, não assistam esse vídeo, tá bom? Porque tem uma quantidade gigantesca de spoiler. Eu recomendo que vocês assistam o filme primeiro e leiam um livro para depois assistirem esse vídeo, porque senão já vai ter spoiler, gente, vai ter spoiler. Mas então, vamos lá pros pontos, né? Eu citei tudo aqui, dividi em númerozinhos e vou contando aqui para vocês por cima do que é que eu quero explicar. O primeiro ponto é que no livro ele é narrado, né, algumas horas ele é narrado pelo ponto de vista do Finch, algumas horas ele é narrado pelo ponto de vista da Violet. E no filme a gente não tem isso, né, a gente não tem o ponto de vista de nenhum dos dois. É mostrado por cima tudo o que acontece, né, no enredo da história e tal, e não tem uma profundidade igual que tem no livro, né? Como a gente aqui no livro tem uma pessoa pra dizer que é o narrador, então fica mais profundo, você tem uma ideia maior dos pensamentos das pessoas, dos personagens. Agora, no filme que é mais superficial por cima, a gente não tem tanto isso. Então acaba tirando um pouco da profundidade, mas também nem afeta tanto a ideia que o livro e o filme quer passar. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que no filme a gente tem uma suavidade, né? Uma suavização na apresentação do Finch. O Finch, ele é tratado de uma forma mais leve, sabe? Não tão pesado quanto no livro, né? O Finch, a gente consegue interpretar ele muito nas entrelinhas. Ele fica muito no sentido que o leitor, que a pessoa que vai assistir vai tirar, não no literal, sabe? A gente só consegue reconhecer verdadeiramente ele nas entrelinhas. No livro ele é mais intenso, mais expressivo, que acaba dificultando um pouco do ponto de vista na hora de reconhecer, né, a essência do personagem, o que ele realmente é. Isso no filme acaba dificultando um pouco, então você fica meio perdido em identificar qual é a do personagem, sabe? Qual é o que o personagem quer passar, você fica meio perdido. No livro não, como você já tem essa coisa dele ser assim, você já sabe que ele tem essa personalidade, que tudo que ele vai fazer vai ser voltado a essa personalidade. E no livro e no filme isso fica um pouco difícil pra gente reconhecer. O que eu achei que até acabou estragando um pouco o personagem, né? O Finch ficou meio jogado, sei lá, ele ficou meio estranho. Gente, qualquer barulho que vocês ouvirem, relevem, porque vocês sabem que casa normal, se tem barulho de comida, barulho de máquina, então relevem, mas espero que vocês gostem do vídeo. Voltando, ainda relacionado ao Finch, no filme, a gente acaba não tendo a presença do pai do Finch, algo que a gente tem bastante aqui no livro e que muda várias etapas
de todo o enredo da história, sabe? E isso faz uma falta muito, muito grande, gente. Porque a relação dos dois não é nada boa, nada boa. Eles vivem numa relação muito estranha, muito difícil, né? Pelo fato do pai dele ter deixado a família deles, né? Procurado ter uma família melhor, uma família perfeita. Então a gente tem essa coisa dos dois não se baterem, que leva a um trauma a mais, sabe? A vida do Finch, o fato deles não se baterem, deles estarem sempre brigando, do pai às vezes agredir ele fisicamente. Então isso leva muito a ter uma coisa a mais na cabeça dele, sabe? Uma coisa a mais fazendo ele perder a sanidade, sabe? Então é algo que falta no filme e não deixa a gente saber, né, realmente o porquê do Finch agir assim. Pelo fato da gente não saber que ele tem essa má relação com o pai, pelo fato da gente não saber que ocorreu agressões e que ocorreu uma certa ignorância na relação entre a família, aí a gente não acaba sabendo realmente o porquê do Finch agir desse jeito. A gente sabe só que a mãe dele é meio afastada, não tem uma boa, não fala muito, não participa muito da vida dos filhos, mas a gente não tem esse outro lado da família, um lado mais agressivo, um lado que mexe mais com o psicológico do Finch, né? O que faz, como eu disse antes, uma falta muito, muito grande. Pelo fato também que eu falei pra vocês que ele tava procurando a família perfeita, ele acaba encontrando, né, fazendo uma nova família. E o Finch tem que visitar, né? O Finch e as irmãs dele têm que visitar o pai nos finais de semana. Então, ele sempre acaba se comparando ao filho novo que o pai dele vai arrumar, né? Então, ele faz uma grande comparação de si com o menino. Ele se vê no menino, ele vê que ele realmente não conseguiu fazer tudo aquilo que o pai dele queria, tudo que o pai dele pensava. Então, ele se cobra mais ainda por não ter conseguido ser o filho perfeito e tal, o que mexe mais ainda com a cabeça dele. Então, assim, seria uma trama maior ao filme, sabe? Seria uma problemática maior que daria mais, assim, sentido ao fato do Finch ser uma pessoa de fase, ser uma pessoa meio tantã da cabeça, sabe? Voltando a esse ponto, né, da doença que o Finch tem, da doença mental que o Finch tem, o filme, ele só expressa a parte da agressividade em relação à bipolaridade. A gente sabe que o Finch tem a bipolaridade, né? Ele acaba sendo diagnosticado com bipolaridade e o filme expressa muita agressividade. Não expressa realmente o real, né? O real transtorno, que é de se encontrar e de saber quem você é. De saber o que é a sua essência, saber quem você é, que pessoa você é, como você quer ser. Ele expressa mais a parte da agressividade, dos momentos de surto, sabe? O que é um pouco perigoso na parte de representação, porque não representa bem como as pessoas com bipolaridade se sentem, sabe? Cria mais um estereótipo em cima delas e o que realmente não é muito bom, né? Acaba deixando tudo mais estereotipado e o que não, como eu disse pra vocês, não é bom. Esse é um ponto muito negativo do filme que eu acho, assim, que ele só focou nas partes em que o Finch tá agressivo, tá querendo bater, tá... Então, essa parte pra mim foi o que me deixou um pouco decepcionada com o filme. Mas no livro a gente tem, sim, uma equilibrada entre tudo isso, né? Tem uma descrição a mais. Por ser o livro, né, gente? O livro tem sempre uma coisa a mais do que o filme. Agora, com relação ao casal, né, ao Finch e a Violet, eu vejo que nas cenas que estão os dois, né, que os dois estão juntos, tem uma falta de profundidade, sabe? Tem uma falta de profundidade na relação na questão, né, em que ela começa a perceber que ele precisa de ajuda e ela começa a ver que ela precisa fazer alguma coisa, que ela precisa entender o lado dele. Eu achei que tem falta alguma coisa, sabe? Falta uma real ligação, uma real importância e uma real percepção, uma real falta de entender, sabe? Ela não entende realmente o que o Finch está passando, sabe? Aqui no livro ela percebe mais, ela tem uma visão mais sobre essas coisas, essas pequenas coisas, sabe? Tipo, ela percebe mais, sabe? Ela tem uma ideia maior do que o
do que o Finch tá precisando, do que o Finch tá sentindo no livro, do que no filme. No filme tá meio superficial, eles não têm uma profundidade real, sabe? Eles estão meio desligados um do outro. Uma cena, assim, que eu acho muito linda dos dois, que não teve no filme, é em relação à cena dos post-its. Aqui no livro tem uma parte, né, que o Finch surta e ele fala que o closet dele é o novo quarto dele, então ele só fica lá, naquele closet minúsculo. E tem um dia que a Violet chega, se eu não me engano, é o aniversário do Finch, a gente também não tem isso no filme, é aniversário do Finch, e a Violet chega pra ficar com ele, e eles ficam lá nesse closet deitados juntos, escrevendo em post-its e colocando na parede, né? E aí tem uma hora que eles começam a escrever, acho que qualidades ou palavras, alguma coisa assim, nos post-its, e eles começam a separar as palavras boas das palavras ruins, e aí tem toda uma reflexão e uma conversa em cima disso, sabe? E aí é que ela realmente entende que ele tá precisando de ajuda, que, mano, como assim? Ele tá se confinando dentro de um closet minúsculo que não cabe ele direito, que ele tá pensando essas coisas e tal. Então faltou, sabe? Faltou essa cena dela realmente entender ele, dela realmente saber a profundidade e a importância que aquilo tinha pra ele, e a importância e a necessidade dele precisar de ajuda, sabe? Em relação a Violet, relacionado ao filme, eu acho que ficou muito jogado a questão do acidente dela. Eu acho que seria interessante ter trazido alguns flashbacks, deixar aquilo mais marcante, sabe? Porque foi algo que levou a irmã dela, foi algo que levou ela a entrar numa depressão profunda. Então eu acho que seria muito interessante ter trazido algo a mais, explicado mais sobre o acidente, sabe? Colocado uns flashbacks, como eu falei antes, colocado umas memórias, sabe? Fazer ela lembrar mesmo, mostrar pra gente o que ela lembrava daquele dia tão fatídico que acabou mudando a vida dela completamente. Outro ponto, assim, ó, crucial, que foi retirado, assim, do livro, né? Retirado do livro e acrescentado de uma forma meio doida no filme, é o fato do namorado da Violet, né? Aqui, agora relacionado à Violet. É o namorado dela. No filme, a gente tem apenas o Homer, se eu não me engano, é assim que fala o nome dele, gente. É um nome estranho. Eu acho que é assim, mas se não for, me perdoem, coloquem aí nos comentários. No filme, a gente tem apenas ele. E ele é uma junção de duas personagens. No livro, a gente tem o namorado da Violet e um outro cara. Eu acho que é o Homer e o namorado da Violet. No filme a gente tem a junção dos dois, então fica um pouco confuso pra gente. No livro a gente tem duas pessoas, a gente tem o Ryan e o Homer. O Ryan é o namorado da Violet e o Homer é o amigo dele, com quem o Finch briga várias e várias vezes. No filme não, no filme a gente só tem o Homer e fica meio perdido pelo fato dele ser namorado da Violet, aí uma hora eles... fica perdido, gente, fica muito jogado pra mim. Eu não entendo direito, eu fiquei boiando na hora que eu tinha terminado de ler o livro e fui ver o filme. Eu fiquei tipo, mano, por que que eles fizeram isso? Por que que eles juntaram dois personagens totalmente opostos? Porque, que nem o Ryan, que era o namorado da Violet, ele não sabia como agir com ela, mas ele sabia que ele tinha que ser uma pessoa educada, tinha que tratar ela bem. Agora o Rumor não, o Rumor ele era todo espatifatoso, assim, ele queria brigar toda hora, ele era meio... Ele nem falava muito com a Violet, na verdade. Ele nem falava muito com ela. Então, assim, isso fica meio jogado pra gente, sabe? A gente fica meio, tipo, boiando. Outro ponto também que eu achei muito, muito interessante no livro, né? Que no filme a gente não tem essa questão do Ryan e do Rumor, mas é que... Como eu disse pra vocês, o Ryan, ele não sabia como lidar com a Violet depois do acidente. Ele sabia que ela não estava bem, mas ele não sabia como lidar, como falar com ela, já que ela também não se abria muito pra ele. E é uma questão muito interessante, porque aí a gente vê que um relacionamento, ele não precisa necessariamente estar ruim para que ele acabe. Um relacionamento não precisa estar conturbado para que ele acabe. Ele pode acabar de uma forma normal porque as duas pessoas pararam de se gostar. Não precisa ter um conflito que nem, quando o famoso termina, teve traição.
teve traição, por isso que eles terminaram. Não, gente, às vezes um relacionamento, sinceramente, não pode não ter dado certo. Sinceramente, eles podem ter chegado um dia que falou, não gosto mais dessa pessoa como eu gostava antes, sabe? O que mostra também muito bem que a outra pessoa não precisa ser ruim. A outra pessoa não precisa acabar com você psicologicamente ou fisicamente para um relacionamento acabar, sabe? O que toca muito, muito num estereótipo que a gente tem, como eu disse pra vocês atualmente, né? O fato de, terminou o relacionamento, teve que ter uma briga, teve que ter algo muito sério por trás. Toca também num estereótipo muito grande do namorado popular babaca, né? Que na maioria dos filmes a gente tem o namorado popular, jogador, que é babaca, que acaba com a menina. Não. Nesse filme a gente tem o namorado da Violet, que é o popular, mas que ele realmente não é um babaca, né? Tem até uma parte no filme também, no filme e no livro, que eles não estão mais juntos, né? Eles até tentam alguma coisa, mas não estão mais juntos. E aí ele chega pra Violet falando que começou a namorar uma outra menina. Ou seja, dentro dele, ele sentiu a necessidade de chegar pra ela e falar, eu tô namorando outra pessoa e tal, sabe? Tipo, de expor mesmo, de falar, o que a gente teve não deu certo, mas eu gostei de você, cara. E agora eu tô com outra pessoa. Ele fez questão de contar, sabe? Então ele foi super fofo nessa questão. Eu achei que fez muita falta pra quebrar esse estereótipo todo e tal. E ia representar muito bem no filme. Entretanto, eles também cortaram essa parte, né? Fazer o quê? Juntaram 2 personagens. Mas no livro a gente tem isso. E pra mim, essa relação dos dois, assim, é muito boa. No começo eu achei que ele ia ser aquele escroto mesmo, mas depois eu vi como ele ia ser bem pra Violet e tal, e eu super amei essa relação entre os dois. E acho que é necessário falar sobre e quebrar esses estereótipos, né, gente? Porque não é todo mundo que é assim, não é todo relacionamento que termina de um jeito ruim, né? Voltando pra outro ponto relacionado a casal. Gente, esses são os 2 últimos pontos do geral. Depois desses 2 últimos pontos, eu vou começar a falar sobre as cenas diferentes do livro e do filme. Mas, em relação ao casal, no filme a gente não tem, né, aquela piada interna deles do efeito gravitacional Júpiter e Plutão, né? A gente não tem isso no filme, o que eu acho totalmente descabível, totalmente errado, porque esse efeito, essa piada interna dos dois era a única coisa, o único fator que expressava verdadeiramente 100% o que o Finch sentia pela Violet. O Finch estava literalmente flutuando quando ele pensava na Violet, quando ele sentia o que ele sentia pela Violet, ele estava simplesmente e verdadeiramente flutuando nas nuvens. O que realmente fez falta, né, gente? A gente acaba não entendendo isso e não tendo muito a ideia do real, do que realmente o Finch sentia pela Violet. A gente tem só o superficial, como eu disse pra vocês. A relação do casal não tem, sabe, gente? Não tem uma coisa mais profunda, uma profundidade, é tudo meio superficial. O que fez falta, mas que também não leva em nada. A gente ama a relação dos dois, né? A gente percebe no filme que eles têm uma relação de amor mútua, mas são detalhes que fazem falta, né, gente? São detalhes muito característicos e bem específicos que fazem falta. Agora, o último tópico é um tópico que mudou, mas que eu até achei interessante e gostei da inclusão. É o fato de alguns personagens não seguirem as reais características que a autora colocou no livro. No livro, o exemplo assim, principal é o Finch. O Finch, no livro, ele é um garoto branco padrão, sabe? Padrãozinho, loiro, de olhos claros. E no filme não. A gente tem ele tratado pelo aquele ator maravilhoso que eu amo. Nem sei o nome dele, gente, mas eu amo. Ele já fez Cidade de Papel, já fez, se eu não me engano, Outro Dia. Ele já fez vários filmes e eu amo aquele ator, ele é maravilhoso. E aí o Finch vai ser retratado de outra forma, né? Ele não vai ser branco, ele vai ser moreno.
E é uma mudança que eu achei muito boa, porque fez a inclusão, né? Incluiu pessoas negras à cultura, né? Ao filme. Então, eu achei muito interessante. E outro ponto também que a gente tem é a amiga do Finch, né? Eu não vou lembrar o nome dela agora, Bárbara, acho que é alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela também é retratada de uma forma diferente no livro e no filme ela é retratada de outra forma. Mas a maior mudança é a do Finch e eu achei necessária e gostei também da mudança. Bom, gente, agora vamos passar para as mudanças nas cenas, né? Nas reais cenas do filme e do livro. A primeira coisa que a gente tem quando a gente começa logo a assistir o filme é que eles se encontram no livro, eles se encontram na torre do sino da escola. E no filme eles se encontram na ponte, né? Na ponte que ocorreu o acidente entre a Violet e a irmã dela. O que é uma mudança, assim, não é uma diferença muito grande e que não atrapalha muito o enredo da história. E eu acho até mais significativo ser na ponte onde aconteceu o acidente. Eu acho que fica mais significativo e mais cheio de complexidade, né? No livro eles estão na torre do sino da escola, o que é meio aleatório, né? E tem toda uma plateia vendo que os dois estão lá e tal. Então é uma mudança e eu prefiro até a cena do filme, eu acho melhor. Como eu disse pra vocês antes, outro tópico que mudou é a relação, né, do Finch com os seus pais. No livro, os pais deles são mais presentes, né, eles aparecem mais. No filme, eu disse pra vocês, o Finch é obrigado a passar os finais de semana na casa do seu pai com a nova família dele, o que a gente também não tem no filme. No livro, o Finch, ele tem duas irmãs. É a mais velha e a mais nova. E a relação que ele tem com a irmã mais nova tem uma importância muito grande no livro, né? Ela faz ele pensar coisas e tal, refletir sobre coisas que não aparecem no filme pelo fato da gente não ter essa segunda irmã. A gente só tem a primeira irmã, se eu não me engano, no filme. E tem uma cena assim que é muito tocante no livro, em que o Finch tá conversando com a irmã mais nova dele e ela pega algumas quantidades, né, algumas pilhas de livro e começa a recortar todas as palavras feias, né, as palavras horríveis, as palavras ruins do livro. E ele questiona ela sobre, eles têm toda uma conversa bem reflexiva, assim, que pra ela é uma conversa normal, mas que pra ele teve um real significado, assim, muito grande e que seria muito importante de se ter retratado no filme, mas a gente também não teve, seria muito legal também. Essa questão dela querer arrancar as palavras ruins do livro e querer deixar só as boas para retratar que na nossa vida a gente só quer ter momentos bons, mas às vezes a gente também tem que ter os momentos ruins para poder aprender a dar valor e gostar e ter 100% de felicidade nos momentos bons. Então, assim, é uma reflexão que a gente não tem no filme, que tem no livro e que eu gosto bastante. Outro ponto é a quantidade de lugares visitados, né? No livro, eles visitam 14 lugares, sim, 14 lugares, e no filme eles visitam só 6, né? Os 6 mais marcantes, o que é uma diferença bem grande, mas que até você releva, né? Na hora você nem compara tanto, porque as mais importantes, assim, são retratadas, então você até esquece um pouco. Mas tem essa diferença gritante da quantidade de locais que eles visitam. No final do filme, não fica muito claro pra gente se o que aconteceu com o Finch foi suicídio ou foi acidente, né? No livro, a gente tem 100% de certeza que foi suicídio pelo fato de, antes dele morrer, né? Antes dele cometer o tal ato, ele manda várias mensagens pros amigos e pra família dele, né? Ele faz realmente muita falta, sabe? Porque no filme fica muito jogado e sem explicação. E também no filme a gente tem o fato dos pais não aceitarem que foi suicídio. Então eles nem comentam nada. Eles assumem total e real, colocam total e real na mente deles que foi acidente, que não foi suicídio. O que deixa uma brecha, né? Deixa uma brecha bem grande no filme, porque a gente sabe que real e oficial
O fato foi suicídio. Ele quis se suicidar porque ele não aguentava mais tudo aquilo que ele vinha guardando na mente e no coração dele. Isso a gente tem 100% de certeza no livro. Agora, no filme não, fica muito jogado e fica até meio perdido, sabe? A gente fica meio boiando. Eu literalmente, quando assisti o filme pela primeira vez, sem ter assistido o livro, sem ter lido o livro, eu fiquei boiando. E na segunda vez que eu assisti, eu fiquei boiando mais ainda, gente, porque é muito, muito, muito jogado. Pra mim é muito jogado, você fica boiando, literalmente boiando. O uso do Facebook e a troca de mensagens no livro é bem mais presente que no filme. Tanto que o Finch, ele cria o Facebook apenas para conversar com a Violet. Ele não tinha antes, sabe? No filme é retratado que ele já tinha antes e tal, mas no livro não. Ele só cria para falar com ela, ele só cria para tentar manter a amizade e o contato entre os dois. Os eventos acontecem numa cronologia diferente entre o livro e o filme. Alguns, tipo, no livro aconteceu no começo, no filme vai acontecer no fim. No filme aconteceu no começo, no livro acontece no fim, sabe? Tem essa troca de cronologia, as coisas acontecem numa ordem diferente, sabe? Entre livro e filme, tudo acontece numa ordem bem diferente. Um exemplo para vocês é quando o Finch mostra para Violet o lago. No livro, o Finch mostra para Violet o lago após um alerta de incêndio que teve na escola, né? Que ocorreu na escola. Ele consegue fazer ela matar a aula e eles vão para esse tal lago. E até nesse caso, o namorado, né? O ex-namorado da Violet e o Rumor acabam seguindo os dois, né? E aí acontece uma treta em que o Finch quase mata o Rumor asfixiado, né? Sufocado. E no filme não. No filme só vai a Violet e o Finch e ele mostra pra ela o lago e tal. Eles nadam, aí tem aquela cena toda e tal. Deles gritando Marco Polo e tal, o que é totalmente diferente do livro. Já tô chegando no fim, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas a gente tem aqui, ó, só mais 4 tópicos pra citar aqui pra vocês. Um tópico também que é uma cena que eu gosto bastante, que eu acho que faltou significado, foi a cena das flores. No livro, ela tem real e oficial um significado totalmente diferente, sabe? Ela tem uma coisa maior, significa mais, tem uma profundidade. Como eu disse, gente, esse vídeo eu tô falando muito de profundidade, mas é o que faltou no livro, no filme, sabe? Faltou profundidade, faltou a profundidade que o livro tem. Como eu disse pra vocês, a cena das flores, no livro ela tem uma profundidade bem maior, um significado maior, né? Que o Finch tá lá no carrinho dele, aí ele pensa sobre a Violet e ele chega a uma conclusão que a Violet tem uma importância muito grande pra ele, sabe? Ele chega a uma conclusão assim que nem a gente consegue entender realmente o que ele pensa, o que ele... Não, ele sabe quando você tem um surto mental, aí você volta, racionaliza e vê a importância que a pessoa tem pra você. É o que faltou nessa cena no filme, né? No filme ele só chega lá, consegue as flores e volta e tal, é bem bostinha. Mas no livro não, no livro a gente tem essa intensidade, sabe? Essa coisa de realmente querer deixar claro e bem óbvio o que o Finch sente pela Violet. E, aliás, é uma cena que eu gosto muito, muito no livro. A parte do encontro dos irmãos no serviço da irmã do Finch não acontece no livro. E é uma cena que eu odeio, gente. Eu não gosto daquela cena. É uma cena, pra mim, besta, que eu não entendo nada e que só tá jogada lá, sabe? É uma cena que nem existe no livro, então não gosto daquela cena. A outra questão também relacionada a Violet ajudar o Finch é o fato de que no livro ela conta pros pais dela, né? Depois daquela cena do armário que eu falei pra vocês, ela conta pros pais dela que o Finch precisa de ajuda e que ele não está bem. Só que eles ajudam, né? Se eu não me engano, eles ligam pra mãe do Finch e tal.
oferecem ajuda, só que ela não aceita, a mãe do Finch não aceita ajuda e ele também não aceita ajuda. Tanto que ele até some, se eu não me engano, ele some depois disso. E a gente não tem isso no filme, né? Se eu não me engano, eles nem tentam ajudar no filme. E no livro eles ajudam sim, e isso acaba até estragando um pouco mais a relação do Finch com a Violet. E esse é um dos porquês da Violet se culpar tanto também pela morte do Finch. Ela acha que se ela não tivesse falado, né, tanto, e se ela tivesse imposto ajuda, talvez ele não tivesse cometido o suicídio. Outra questão também que eu acho muito importante é em relação à parte que o Finch some e a Violet vai atrás dele. Quem pede pra Violet ir atrás e quem fala pra encontrar o corpo dele morto é a mãe do Finch. É a mãe do Finch. Tanto que ocorre até, vamos se dizer, uma briguinha, um desentendimento entre os pais da Violet e a mãe do Finch por esse fato, né? Porque ela que pede pra Violet pensar nos lugares onde eles foram, ela que pede pra Violet refletir e tentar raciocinar na onde que o Finch estaria, e ela que pede pra Violet ir encontrar o corpo dele quando a Violet realmente sabe onde ele está, né? Quando a Violet realmente cai em si e fala, ele foi pro lago. A mãe do Finch que vira e fala, ai, você pode ir lá, você pode procurar ele pra mim, sabe? O que leva até uma complexidade a mais na relação, né, entre, como eu disse pra vocês, os pais da Violet e a mãe do Finch, né? Porque eles acharam isso um absurdo, né? Eles não... Como essa moça ia pedir pra minha filha ir lá comprovar e ver o corpo morto do namorado dela, né? Então, tipo, deixa uma briguinha, assim, né? Um pontinho negativo entre os dois. Relacionado ao velório, que eu não falei pra vocês, tem no livro tem uma parte meio conturbada também, meio que um rolo, sabe? Pelo fato do pai do Finch estar presente no velório, né? Como eu disse pra vocês, e pelo fato também deles não aceitarem o suicídio, como eu também disse pra vocês. Eles não aceitaram o suicídio, pra eles foi um acidente, então eles meio que, né, tem um clima, fica um clima pesado, né, mais pesado do que normalmente um velório tem, o clima fica mais pesado ainda, pelo fato deles não aceitarem o suicídio, pelo fato do pai do Finch estar nesse velório, né, e por ele sempre ter tratado o filho mal e tal, então tem uma coisa mais pesada. E para finalizar, né, os pontos diferentes, né, a gente tem o final. O final do livro e do filme é diferente, né, e eu prefiro 1000 vezes o final do filme, que eu acho que leva uma emoção maior, né. O final eu tô falando daquela parte da Violet falando, né, apresentando o trabalho dela na frente de todo mundo lá na aula de geografia. Isso a gente não tem no livro, né, ela não apresenta o trabalho de geografia. O livro, ele termina na parte que ela acha a capela lá, que o Finch foi e tal, que era para as pessoas que morreram em acidentes de trânsito. E no filme a gente acaba com toda a reflexão que a Violet faz na apresentação do trabalho de geografia, o que eu acho que complementa mais, sabe? Eu achei bem mais expressivo e mostra mais o que a Violet sentiu pela morte do Finch, né? Como eu disse na resenha pra vocês, eu achei que o sentimento que a Violet expressou no final do livro não foi real e não foi algo verossímil, sabe? Tipo, a realidade não bateu, eu não gostei do final do livro. É a única coisa que eu achei que foi ruim do livro, sabe? A única coisa ruim dessa pérola aqui foi o final. O final do filme eu acho ele perfeito, eu queria ele no livro, mas fazer o quê? A gente tem só o final do livro que eu não gosto.
E as considerações finais são que a trilha sonora do filme, gente, ela é perfeita. Eu amo a trilha sonora do filme, acho muito, muito, muito linda. E no filme, eu acho que a minha cena preferida é na hora que eles estão naquela parede, sabe? Do que fazer antes de morrer. Nossa, aquela cena pra mim é perfeita, maravilhosa. Eu amo muito aquela cena. Eu acho que é a melhor de todo o filme pra mim. E, gente, a nota que eu dou pro filme não é um filme bom, totalmente bom, mas também não é um filme totalmente ruim. A gente fica meio perdida em toda a história, mas dá pra você distrair a cabeça, você chora um pouquinho e tal, sabe? Então não é 10/10, mas também não é 0, né, gente? Fica lá no meio termo, é um filme que dá pra você se distrair, não tem nenhuma coerência, não tem... Às vezes você fica boiando, mas é um filme que vale a pena assistir pra se distrair, sabe, gente? Espero que vocês tenham gostado de toda essa reflexão. Me perdoem se o vídeo ficou grande, gente, mas olha, o roteiro, vocês não têm noção do roteiro. O roteiro aqui, ó, ficou enorme, gente, enorme o roteiro ficou. Então, espero que vocês não tenham cansado de mim nesse vídeo, nesse livro versus filme. Eu gosto muito de trazer livro versus filme, porque eu gosto muito de ver essas diferenças, sabe? E espero que vocês tenham gostado. Teve bastante diferença, como eu disse pra vocês, esse livro versus filme foi bem diferente, assim, sabe? O filme foi bem fraquinho comparado ao livro, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram, se vocês gostam desse livro ou desse filme, deixem aí nos comentários pra mim saber, eu vou querer saber muito. E deixem aí a nota que vocês dão pro livro e pro filme também, que eu quero muito saber. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse no começo, deixem bastante like, comentem bastante aí embaixo e compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, porque nós estamos rumo aos 400 inscritos, gente. Então se inscrevam aí pra eu trazer mais livros versus filme. Preciso trazer de Bird Box, né, gente, que eu falei pra vocês. Preciso gravar o livro versus filme. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Até o próximo livro versus filme. É isso. Beijão e tchau!